Nesse vídeo eu quero falar sobre um modelo que eu uso para explicar ou tentar explicar a dinâmica do mercado financeiro para leigos, né? Para pessoas que estão começando a investir agora, dando seus primeiros passos, né? Investidores iniciantes de uma forma geral. E antes de prosseguir, já sabe, se inscreve no canal, ativa as notificações e não deixa de fazer seus comentários. Mas vamos lá. O mercado financeiro é um sistema complexo, com muitos agentes, com muitos elementos, interagindo entre si, fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo e causando aí efeitos de primeira, de segunda, de terceira, de quarta ordem. Então ele é um sistema bastante complexo, com muita coisa e pessoas que não são familiarizadas com essa complexidade veem o mercado financeiro pela primeira vez e ficam intimidadas, né? Veem aquilo como se fosse algo assim, uma ciência oculta, eu nunca vou entender esse negócio. E o mercado financeiro ele é conceitualmente simples, porque tudo está ligado a saber de onde que o dinheiro vem e para onde que o dinheiro vai, né? Só que nós temos aí as camadas adicionais de complexidade e quando nós temos sistemas complexos, é comum, eu diria até aceitável, a gente fazer simplificações, talvez nesse caso aqui até uma simplificação exagerada, para que as pessoas que não estão familiarizadas consigam ter uma ideia do que é aquilo, e aí posteriormente elas podem ir até adicionando novos elementos, refinando aquela visão, colocando coisas novas, quer dizer, aí vai se formando também uma visão mais complexa, porém mais fundamentada. Mas enfim, nesse modelo super simplificado que eu uso, né, e eu uso ele bastante em treinamentos, em conteúdos, ele vem se revelando bastante funcional, né, para que a pessoa consiga entender mais ou menos quem manda em quem no mundo dos investimentos. Então eu parto do princípio de que quem manda é a inflação. A inflação é a espinha dorsal do mundo dos investimentos, ela é a força motriz. E inflação eu acho que todo mundo sabe o que é, principalmente quem é um pouco mais velho, né, que já viveu aqui no Brasil na época de hiperinflação, então a gente já sabe muito bem o que é inflação. E inflação é aquele processo em que o dinheiro vai perdendo valor ao longo do tempo. A inflação é uma coisa normal na maioria das economias e eu gosto de dizer que a inflação ela é como a pressão arterial. A pressão arterial é assim, se ela for alta demais, a pessoa vai morrer, né? Ela está caminhando ali para um colapso. Porém, se a pressão arterial for zero, é porque a pessoa já está morta. A inflação é a mesma coisa. Uma inflação alta demais é um caminho para a desgraça. Agora, uma inflação zero ou negativa é um péssimo sinal, sinal de que aquela economia está completamente recessiva, completamente bagunçada. Então existe um nível ótimo de inflação assim, para padrões mundiais, que é um nível baixo, mas ele existe. Quer dizer, ter um pouquinho de inflação significa que a economia está viva, de que existe pressão ali na economia, né? E o governo ele procura controlar a inflação, manter os níveis da inflação sob controle, porque uma inflação alta, ela tem a capacidade de causar grandes estragos, de causar grandes distúrbios na sociedade, porque a inflação ela aumenta a desigualdade. Então, só para dar o exemplo do Brasil, né? O Brasil é um país, um dos países mais desiguais socialmente e economicamente do mundo. Nós nunca fomos um país muito equilibrado nisso aí, mas em grande parte essa desigualdade ela foi acelerada por conta desse período de hiperinflação. Porque quando nós temos uma inflação alta, o que acontece é que pessoas ricas e empresários de uma forma geral, eles têm mais possibilidade de se defender da inflação e pessoas nos estratos econômicos mais baixos ou empregados, pensionistas e coisas do gênero, não têm tantos mecanismos de defesa. Então aquela coisa, em termos relativos, o rico fica mais rico, o pobre fica mais pobre, isso gera grande tensão social. Então por isso que governos, de forma geral, atuam de forma bastante agressiva para que a inflação não suba muito, para que ela não fuja de controle. E um dos mecanismos, né, ou talvez o principal mecanismo
de controle da inflação é a taxa de juros. Então a taxa de juros ela faz parte daquela caixinha de ferramentas do governo chamado política monetária. Política monetária é tudo que o governo faz para manter a inflação sob controle. E dessas coisas aí que fazem parte da política monetária, que mais se destaca é a taxa de juros. Então, a movimentação da taxa de juros, a taxa básica da economia, ela ocorre em grande parte em função da inflação. Então, a taxa de juros cai porque a inflação cai, né? E ela sobe porque a inflação sobe. Então, a gente pode dizer, olha, a inflação manda na taxa de juros, né? Quando a inflação sobe, o que acontece? O governo sobe também a taxa de juros porque isso cria um desincentivo ao consumo, cria um incentivo ao investimento, à poupança, para tirar proveito daquela taxa de juros alta, e cria um desincentivo ao consumo. Então a pessoa pensa, olha, eu vou deixar de consumir e vou investir esse dinheiro no título público ou qualquer outra coisa que pague juros. Ao deixar de consumir, se reduz a pressão inflacionária, porque é menos gente comprando. Então, quem está vendendo também tem menos incentivo para querer subir aquele preço. A mesma coisa acontece ao contrário. Quando a economia está devagar, está meio recessiva, está meio caída, aí o governo vai lá e baixa a taxa de juros, porque isso cria um incentivo ao consumo, aí as pessoas vão consumir, comprar. Teoricamente aquilo vai fazer a economia andar, gerar emprego e tudo mais, e espera-se que a economia pegue no tranco. Então a política monetária é esse ajuste que o governo faz, vai calibrando a taxa de juros conforme a inflação, para tentar manter a inflação dentro de um nível considerado saudável. Então, inflação define taxa de juros. Taxa básica da economia é definida pela inflação. E tudo que acontece no universo da renda fixa depende da taxa básica de juros. Porque a taxa básica, como diz o nome, ela é a taxa básica, a taxa onde todas as outras são criadas em função dela. Então, quando a taxa de juros básica cai, a atratividade dos investimentos em renda fixa em geral também cai. Quando a taxa de juros sobe, a atratividade sobe, as pessoas passam a ter um incentivo em investir em renda fixa. Então até aqui a gente já pegou uma parte do raciocínio, A inflação define taxa de juros. Taxa de juros define a atratividade da renda fixa. Por exemplo, agora, nesse momento, nós estamos com uma taxa de juros bem baixa para os padrões brasileiros. A atratividade do mercado de renda fixa não está lá essas coisas. As pessoas não estão muito afim de investir em renda fixa. A renda fixa não tem feito os investidores salivarem por aí. Então, os investidores nessa situação começam a procurar mais oportunidades na renda variável, na bolsa, em outras coisas. Então, aí a gente já vê um outro elemento. A renda variável é definida pela renda fixa. Então, olha a sequência. A inflação define a taxa de juros. Taxa de juros define a atratividade da renda fixa, que por sua vez define a atratividade da renda variável. E aí alguém pode se perguntar, mas como é que essa história da renda fixa definir a atratividade da renda variável? Então vamos lá. A não ser que você seja um trader, especulador, que está ali buscando oportunidades de curto prazo nas bolsas de valores, ou então uma pessoa que gosta muito, muito de bolsa, de empresa, você não vai para a renda variável se você tiver boas oportunidades na renda fixa. Essa é a ideia da maioria das pessoas, da maioria dos investidores. Se tiver boas oportunidades na renda fixa, se possível aí numa renda fixa de baixo risco, como títulos do governo, títulos bancários com seguros de depósito, não tem por que o sujeito ir para a renda variável. Por que alguém vai se expor ao risco, vai se expor aos solavancos, à volatilidade da renda variável, se a renda fixa tiver uma maravilha? Então, a maioria dos investidores que vai para a renda variável, eles não vão para a renda variável por amor à renda variável. Eles não amam a bolsa. Pelo contrário, se eles tiverem oportunidade, eles não passam nem perto da bolsa de valores. Só que eles acabam indo para a renda variável porque não tem outra
possibilidade, né? A renda fixa está tão ruim que a única oportunidade de ganhar algum dinheiro, ou tentar ganhar algum dinheiro, é indo para a renda variável. Boa parte dos investidores brasileiros que recentemente migrou para a renda variável, migrou por essa razão. Não é porque eles amam a bolsa, e sim porque a renda fixa os deixou na mão, né? Não conseguiam mais ter os mesmos retornos na renda fixa, então foram para a renda variável. Então, em circunstâncias normais, investidores igualmente normais não morrem de amores pela bolsa, não morrem de amores pela renda variável. Eles só irão para a renda variável se não houver oportunidades na renda fixa. Então, com isso a gente completou o ciclo. Inflação define taxa de juros. Taxa de juros define o nível de atratividade da renda fixa, e o nível de atratividade da renda fixa que vai definir o nível de atratividade da renda variável. Então daí a gente pode concluir que o que manda é a inflação. Quer dizer, se a inflação sobe, né, acontece um determinado movimento com a taxa de juros, usualmente ela vai subir também, a atratividade da renda fixa sobe e a atratividade da renda variável tende a cair. E o contrário disso, né? Então é um modelo super simplificado, pelo menos para a pessoa começar a pegar um pouco a dinâmica do mercado e entender principalmente como que o mundo da renda fixa e o mundo da renda variável se relacionam, né? É aquela coisa, quando um está prosperando, o outro tende a não ir tão bem, quando um vai bem, e por aí vai, né? Porque, novamente, taxa de juros alta, renda fixa pagando, né, retornos generosos e com baixo risco, porque alguém quereria ir para a bolsa. Aliás, um dos motivos pelo qual o nosso mercado de renda variável, o mercado brasileiro, né, ele ainda é tão, vamos dizer assim, novo para os investidores, e ele é tão pequeno perto do seu potencial, é que durante muitos e muitos e muitos anos o nosso mercado de renda variável teve que competir com uma taxa de juros completamente fora dos padrões mundiais, agora que a gente está indo para os padrões mundiais. Mas enfim, dentro desse modelo simplificado, né, se a gente entender a inflação e o efeito da inflação na economia, a gente entende todo o resto, porque todo o resto deriva daí. Então é isso aí, e a gente se vê no próximo vídeo.